Então, uma salva de palmas para o professor Ramatiz. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite do sindicato, os companheiros, né, Marcelo, Carlos. E a ideia é tentar contribuir um pouco com algumas reflexões a partir do que foi sugerido aqui. A ideia é dividir a fala em duas partes. Uma parte que diz respeito mais à questão sindical e outra que diz respeito mais à Lei 10.639 e a sua aplicabilidade. E, segundo a programação, intermediado aí de intervenção dos companheiros e das companheiras, e também vai ter uma nova apresentação dos meninos lá, apresentação maravilhosa, tanto deles quanto o companheiro que toca sax lá, muito bacana. Bom, primeiro deixa eu apresentar o INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. É uma entidade que foi criada em 1995 por iniciativa do Vicentinho, quando ele era presidente da CUT. O Vicentinho procurou um dirigente sindical negro dos Estados Unidos chamado Bill Luce, e aí sugeriu de criar uma entidade binacional que tivesse por objetivo promover a igualdade racial nas relações de trabalho, considerando que Estados Unidos e Brasil têm muitas coincidências, tanto na sua história de escravidão, quanto na discriminação racial que existe até hoje, em especial no mercado de trabalho. A partir daí, começar também a fazer uma reflexão, que essa discussão da questão racial, seria possível nós trabalharmos ampliando para além da CUT e discutindo com as outras centrais sindicais. Então, na época, foi procurada a Força Sindical e a CGT, que atualmente mudou de nome, virou UGT. Então, essas três centrais sindicais brasileiras, CUT, UGT e Força, mais a AFL-CIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que congrega as centrais sindicais de toda a América, essas 5 entidades formaram o INSPIR e mantêm o INSPIR até hoje. Então, o INSPIR é uma ONG, na verdade, é uma entidade, ela não é uma entidade que representa os trabalhadores, ela é uma entidade que presta assessoria às centrais sindicais e aos sindicatos e às federações, e o objetivo do INSPIR, portanto, é discutir a promoção da igualdade racial no mundo do trabalho, a partir da compreensão que nós sabemos que existe uma discriminação, e aí nós atuamos no Brasil, na América toda, na América Latina e também nos Estados Unidos. A direção do INSPIR existe um acordo entre as centrais, que existe um rodízio na direção, então uma gestão, uma central fica na presidência, outra na secretaria-geral, outra na tesouraria. Só que acabou, por conta do compromisso maior da CUT com a questão racial, a CUT acabou ocupando, na maioria das vezes, a presidência, né? Então, primeiro foi Primeiro foi o Vicentinho, depois foi a Neide, que é bancária de São Paulo, depois foi o Marco Benedito, que é bancário de São Paulo, depois teve uma companheira da UGT, a Cleonice, e agora eu que estou na presidência. Então, atualmente a presidência do INSPIR está com a CUT, a secretaria-geral com a Força Sindical e a tesouraria com a UGT. Há uns 3 ou 4 anos atrás, houve uma alteração estatutária, e além das centrais sindicais se filiarem ao INSPIR, também abriu-se a possibilidade dos sindicatos e federações se filiarem diretamente ao INSPIR. É assim que algumas entidades se filiaram diretamente, além da própria central que a representa, algumas entidades sindicais se filiaram diretamente, como é o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Sindicato dos Químicos de Rio Claro, o Comerciais é filiado à UGT, o Químico é filiado à Força, Costureiras é filiado à Força, e a POSP, que é filiada à CUT, e o Sindicep, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Paulo, também filiado à CUT, e a gente tem conversado aqui do CITUPS, parece que já está bem adiantado, né? Também o companheiro estaria se filiando. Então é nesse sentido que a gente vem aqui tentar dar algumas contribuições enquanto INSPIR.
Inicialmente, como eu falei, nós queremos discutir um pouco na questão sindical. Como é que nós, trabalhadores e trabalhadoras negras, no caso aqui professores, podemos apresentar propostas que combatam a discriminação racial no trabalho, nas nossas relações trabalhistas. Nós sabemos que nós somos uma categoria diferenciada, porque somos servidores públicos, a maioria entrou por concurso, não existe a questão do lucro, né? Não é uma empresa que produz lucro, ao contrário, estamos produzindo cultura, educação, então existe um monte de diferença, mas existe a discriminação racial, nós sabemos também está dentro do nosso local de trabalho, dentro dos nossos vários espaços no qual a gente atua. Então, é nesse sentido que a gente vem, a partir do acúmulo que tem de discussão ao longo desse tempo todo que o INSPIR existe, uma série de propostas que foram sendo construídas pelo sindicato, pelas centrais sindicais, de maneira a combater a discriminação racial nas relações de trabalho. Seja no trabalho no mundo privado, seja na esfera pública, quando o empregador é o poder público. Pelo concurso, nós sabemos que fica difícil discriminar, porque o concurso é pelo mérito, né? Mas nós sabemos que dentro, na evolução funcional, na ocupação de cargos, inclusive até na relação, muitas vezes, existe muita discriminação racial. Então, é nesse sentido que a gente vem trazer algumas propostas aqui, sugerindo que o sindicato, nas negociações que for estabelecer com o setor empregador, seja o Estado, seja o município, que aqui vocês abrangem, diferentemente da PS lá em São Paulo, vocês abrangem também os professores de alguns municípios, então que nessa negociação seja possível apresentar algumas propostas para promover a igualdade racial nas relações de trabalho e na sociedade como um todo. A primeira proposta que a gente traz é algo que eu acredito que todo mundo acompanhou pela imprensa. Recentemente, a presidente Dilma mandou para o Congresso uma proposta de cotas de 20% de homens e mulheres negros no serviço público, no mínimo 20% nos concursos públicos. Lá em São Paulo, por iniciativa de um vereador negro chamado Reis, também foi apresentado uma proposta de cotas nos serviços públicos, tanto em nível federal quanto em nível lá da Prefeitura de São Paulo, esse projeto passou, né? E recentemente foi votado agora no Congresso Nacional, só vai para a sanção da presidente Dilma. Então, estamos trazendo isso como proposta também, para que o Sindiúps assuma essa bandeira, se é que já não assumiu, não sei como é que estão as discussões aqui, cobrando do governo do Estado e das prefeituras a adoção de cotas nos serviços públicos no molde adotado pelo governo federal e pela Prefeitura de São Paulo. Na pasta aí eu vi, existe uma cópia do projeto, acho que existe uma cópia do projeto original e depois aquilo que foi aprovado no Congresso com as alterações que o Congresso fez. Então eu queria iniciar sugerindo que o sindicato, somado com as demais entidades do movimento social, do movimento negro que foi anunciado aqui, possa tirar isso como bandeira. Olha, nós queremos que seja adotado cota nos serviços públicos e já temos temos um exemplo federal e um exemplo da Prefeitura de São Paulo, com todo o peso lá que a Prefeitura de São Paulo tem. Então, isso é uma sugestão que a gente traz aqui também. Pois não. Por gentileza. Professor, no caso do governo federal, foi um projeto de iniciativa da presidente, portanto, o Congresso, Senado e Câmara, o Congresso aprovando, obviamente, se é iniciativa da presidente, também vai ser logo sancionado. Mas no caso da Prefeitura de São Paulo, foi um vereador negro, que também irá sancionar ou irá netar, na opinião do senhor? O prefeito de São Paulo, o vereador é do PT, então, no caso, ele faz parte da maioria, a maioria dos vereadores são do PT ou da base que sustenta o governo, e o prefeito já se manifestou publicamente que vai aprovar, que vai sancionar. Então, isso aí
está tranquilo, está garantido. A razão da minha pergunta é porque, embora sendo prefeito do PT, vereador do PT, mas nas prefeituras administradas pelo PT, na hora de cota para o secretariado, eles esquecem do negro, eles não colocam os negros lá. Eu dou exemplo da minha prefeitura, Cachoeira. Não tem um secretário negro na prefeitura. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que isso que você está colocando é pertinente, eu acho que a gente tem que fazer esse debate, mas justamente as propostas que eu trago aqui é justamente por conta dessa ausência que existe, inclusive nas prefeituras petistas, no que diz respeito a cotas, a espaço para o negro, a combate à discriminação racial. Então, o que eu queria sugerir? Eu apresentar esse conjunto de propostas e depois a gente abre para o debate para que a gente possa aprofundar e colocar as nossas posições, né? Então, a proposta que eu trago aqui, que inclusive que já responde essa sua indagação. Aí, especificamente, dentro aquela primeira, funcionalismo como um todo. Esse aí eu estou colocando agora especificamente para a área da educação. A adoção de cotas de no mínimo 20% para ocupação de cargos de coordenação, direção e supervisão. Aí estou me referindo à área da educação. Que o professor e a professora entram, mas só que para ser supervisor, para ser coordenador pedagógico, não sei se aqui usa o mesmo termo, se é coordenador pedagógico, aquele que está na escola coordenando... Tem coordenador e tem pedagogo. Não, me refiro ao coordenador pedagógico, aquele que está coordenando o trabalho pedagógico da escola, dos professores, trabalha a interdisciplinaridade e tal. Então, que esses cargos tenham no mínimo 20% de negros, porque muitas vezes o professor está só ali na sala de aula, quando entra na parte mais da direção, da coordenação, da supervisão, não, aí você não serve, tem vários argumentos para justificar porque que aquele professor, que a professora negra não serve para exercer esse cargo. Então essa é uma proposta que a gente estaria trazendo aqui também. Outra sugestão que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, tudo isso a gente vai estar disponibilizando pendrive depois. Criação de uma comissão contra a discriminação racial no âmbito das secretarias de educação, com poderes de ouvidoria, com tarefa de receber denúncias e encaminhar soluções, inclusive propondo punições e mudanças de rotinas administrativas. Essa comissão deverá ser composta por um representante do gabinete da Secretaria de Educação, um representante do corpo jurídico da Secretaria de Educação, um representante dos professores e um representante dos funcionários de escola. Lógico que isso é uma proposta inicial, vocês conhecem a realidade daqui muito melhor do que eu, isso aí pode ser e deve ser alterado. Então, mas assim, inicialmente, o que está se sugerindo é que crie uma instância dentro da Secretaria da Educação, sem prejuízo de outras instâncias em outras secretarias e no governo como um todo, mas especificamente para discutir a educação, que receba as denúncias de discriminação racial que existam, principalmente contra os trabalhadores da educação, né? Que essas denúncias sejam recebidas e sejam resolvidos esse tipo de problema. Existe a discriminação na sociedade como um todo, existe a discriminação de alunos, existe a discriminação de aluno contra aluno. Então são várias discriminações e que eu acho que vários órgãos devem dar conta dessa discriminação. O que eu estou sugerindo é uma questão muito específica para os professores. Se vocês entenderem que isso deve ser ampliado, tranquilo, mas pelo menos nós estamos trazendo isso como proposta. A composição, evidentemente, pode ser alterado, repensado, se é mais gente, se é menos gente. Eu pensei uma comissão enxuta que tinha esse papel mais administrativo mesmo. Estava olhando aqui, tinha quase certeza, olhei aqui na internet para confirmar. Existe sim um projeto aprovado, não sei que pena desse projeto na Assembleia, mas existe um projeto do Roberto Carlos de reserva de 20% para negros no... Então pronto, então é questão do sindicato. Todo mundo tinha conhecimento desse projeto? Né? Tem municipal de Vitória. Então acho que seria legal, talvez o sindicato como um todo, a própria Secretaria de Combate ao Racismo do sindicato, se apropriar desses projetos e ver
a qualidade também desse projeto, porque às vezes tem um projeto, tem que ver se é um projeto que a gente concorda com os termos dele, e para assumir a defesa desse projeto, se somar a outros setores da sociedade na defesa desse projeto, e para que ele não fique 20 anos tramitando lá, né? Porque às vezes fica lá tramitando e não aprova nunca, né? Porque a gente sabe que tem resistência de outros lados aí. Uma outra coisa que a gente traz como proposta, dava para passar aí para mim, por favor? Realização de um censo que abranja a totalidade de professores e professores vinculado ao Estado e aos municípios, de maneira a aferir a composição étnica da categoria, as diferenças salariais na ocupação de cargos, tempo de magistério, nível de escolaridade, etc. Eu tenho a impressão, empiricamente, e eu vejo pela realidade, tanto lá em São Paulo, quanto aqui, só a gente olhar, como em vários lugares do Brasil, que a categoria de professores é a categoria que tem, a categoria de nível superior que tem mais negros. Eu tenho a impressão que é a categoria, né, fez curso superior que tem mais negros, homens e mulheres negras. Mas isso é uma coisa um pouco que a gente acredita. O que seria importante? Nós aferirmos isso, realmente, se tem, qual é a quantidade real de homens e mulheres negros dentro da nossa categoria, e mais ainda, como é que eles estão? Por exemplo, lá em São Paulo, não sei bem a realidade daqui, não deve ser muito diferente, nós temos uma quantidade muito grande de professores que estão numa relação precarizada, aqueles lá que nós chamamos lá de ACT, admitidos em caráter temporário, aqueles professores que não fizeram concurso, que estão na rede, né? Aqui também tem isso, né? Isso, e que fica aí 20 anos nessa condição. Será que a quantidade... A maioria desses professores são homens e mulheres negras? Será que não? Será que a maioria é concursada, portanto tem instabilidade? Como é que está a sua evolução? Aquelas pessoas que conseguiram fazer o seu curso, mas depois conseguiram fazer uma pós-graduação, qual é a sua condição econômica? Então, nós aferirmos qual é a realidade na categoria da quantidade de homens e mulheres negras e em que situação estão. Porque às vezes pode ser que seja até a maioria, mas a maioria em que situação? Vamos pegar um exemplo, você pegar na construção civil, a maioria é negro, mas tudo trabalhando lá de pedreiro, você vê de pedreiro, carpinteiro, etc. Engenheiro, você vê pouco, né? Então, quando chega nos níveis superiores, na condição de mando, de gerenciamento, aí não tem. Então, eu acho que seria muito importante nós aferirmos isso. E aí, o que eu estou sugerindo é que o Estado assuma essa tarefa de fazer esse censo, porque o sindicato não teria perna para fazer uma coisa, até poderia até fazer, mas o Estado tem mais condições de fazer esse censo para aferir isso, e seria um instrumento para que nós pudéssemos fazer as nossas cobranças e apresentar as nossas pautas de reivindicação. Um outro ponto, para entender bem, gente, tudo isso eu estou sugerindo que o sindicato apresente ao setor empregador, tanto o Estado quanto os municípios, né? Então, outro ponto que eu estou sugerindo aqui é a realização de campanhas e disponibilização de serviços de saúde para toda a categoria e seus dependentes, referente a doenças com maior incidência entre a população negra, como anemia falciforme, miomas e hipertensão, dentre outras. Que nós sabemos que tem algumas doenças que não são doenças de negro, como muitas vezes se tentou colocar, mas são doenças que têm uma incidência maior na população negra por N razões. Pode ser razões hereditárias, mas a maioria das vezes são pelas condições de saúde mesmo, as condições sociais que vive a população negra. Me lembro que lá em São Paulo teve na COSIPA, que é uma grande indústria que tem lá em São Paulo, tinha uma doença chamada leucopenia, que eu acho que muita gente conhece, que dava essa doença, maiores vítimas dessa doença eram os trabalhadores negros da COSIPA. A COSIPA, quando eles tentavam se aposentar ou se afastar, a COSIPA argumentou que era uma doença hereditária da população negra, portanto não era uma doença profissional. Foi feito um trabalho de pesquisa com uma pesquisadora negra chamada Cida Bento, e que comprovou que essa leucopenia não é porque dava não era uma doença hereditária, era uma doença que dava
nos negros, em maioria, mas porque os negros, nessa empresa, trabalhavam nas piores condições, que era um setor chamado coqueria, que trabalha com altos fornos, e isso que ocasionava a doença. Então, aquilo que a empresa considerava uma doença de negro, porque a maioria das pessoas que pegavam essa doença eram negros, na verdade era uma doença ocupacional. Então, eu acho que é importante que a gente tenha isso como demanda, como reivindicação, mas não assumir aquele discurso que normalmente são os racistas que assumem esse discurso. Não, isso aí é doença de negro, então é problema deles, isso é lá da África, é hereditário e eles vão morrer com isso. Muitas vezes são doenças resultado das condições de trabalho, tá? Uma outra sugestão, um curso obrigatório dirigido aos professores e gestores abordando racismo, preconceito e discriminação, suas origens, consequências legais, danos psicológicos e sociais. Além dos professores, que nós todos vivemos dentro de uma realidade e acabamos mesmo nós negros, acabamos nos formando dentro de uma sociedade racista, então mesmo às vezes nós negros assumimos algumas atitudes que negam a nossa origem, etc. Enquanto trabalhadores, quem normalmente promove a discriminação normalmente são os cargos de chefia, então são gestores, etc. Então o que a gente está trazendo como sugestão? Que o governo passe a promover um curso que seja obrigatório para toda a rede, de maneira que informando essas pessoas e qualificando essas pessoas, percebendo a origem do racismo, as consequências do racismo, os danos que o racismo coloca, inclusive a questão legal, o quanto que ela pode e deve ser punida. Então, acho que tem que formar todos os professores e tem que formar também, em especial, os gestores nessa questão. Como é que está o meu tempo aí? E a outra coisa, que aí é uma proposta que diz respeito mais ao sindicato, que eu estou incluindo aqui, não seria algo para incluir na negociação, que o sindicato elaborasse uma cartilha em parceria com o INSPIR. O INSPIR já tem uma cartilha, que da outra vez eu acho que eu trouxe aqui, só que acabou, né? A edição se esgotou, que tem pesquisa do Diese, com o negro no mercado de trabalho, que tem uma pesquisa da OIT, que tem as leis que foram aprovadas. Então, que o sindicato, que a gente, enquanto parceria, a gente faça uma cartilha nesse sentido. Mas o que eu queria, falando ainda dessas propostas, o que eu queria reforçar aqui, que nas nossas negociações coletivas, a gente possa apresentar para os governos, tanto estadual quanto municipal, um conjunto de cláusulas, isso várias categorias fizeram já, e algumas conseguiram aprovar, que combata a discriminação racial no trabalho, né? Esse conjunto de cláusulas, eu trouxe aqui algumas sugestões. Evidentemente, isso precisa ser melhor trabalhado, qualificado, adaptado à realidade local, mas é um conjunto de propostas que eu sugiro que seja incluído nas negociações para que a gente consiga combater a discriminação racial no mundo do trabalho e aqui especialmente naquele lugar onde nós trabalhamos. E para finalizar essa parte, que depois na outra parte a gente vai falar da 10.639, o que eu queria destacar, todo mundo sabe, mas eu acho que é importante a gente reforçar, eu acho que combater a discriminação racial dentro de uma fábrica que fabrica parafuso, eu acho que é importante porque os trabalhadores têm que ser todos respeitados. Combater a discriminação racial numa loja também é importante. Agora, combater discriminação racial na educação, eu considero que é muito mais importante, porque enquanto ele fabrica parafuso, nós estamos fabricando gente, né? Nós estamos construindo cidadãos, construindo pessoas. Mais do que estar ensinando história, matemática, geografia, etc., nós estamos construindo cidadão. E se nós, enquanto trabalhadores, não somos
respeitados na integralidade do nosso ser, fica muito difícil que a gente consiga formar cidadãos dignos, cidadãs dignas, que possam realmente ter uma interação na sociedade, defender os seus direitos, etc. Então, nós precisamos começar da nossa casa. É necessário que nós sejamos respeitados enquanto trabalhadores e enquanto trabalhadoras, que nós tenhamos consciência da discriminação que existe histórica na nossa sociedade, a origem dessa discriminação, a construção ideológica que foi feita para justificar essa discriminação, porque existe uma construção ideológica, para que nós estejamos armados e armadas para fazer esse enfrentamento e que a gente possa cumprir o nosso papel de educador de forma perfeita, da maneira que nós sonhamos em cumprir o nosso papel de educador e educadora quando nós resolvemos abraçar essa profissão, que é muito mais do que uma profissão, todos nós sabemos aqui, né? Se fosse só pelo salário, nós não estaríamos aqui. É muito mais que uma profissão, é uma missão, é um projeto de vida, é algo que nós efetivamente acreditamos. Então, a sugestão é que a gente consiga ir aos poucos negociando para que a gente consiga, na nossa relação com os empregadores, ter uma relação mais decente com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu acho que isso precisa ser mais acrescentado, precisa ser melhorado, mas inicialmente é o que a gente traz aqui como proposta, e não sei como é que está a organização aí, eu suponho que vai abrir um pouco para as intervenções, não é isso, Carlos? E estou à disposição.